Você sabia que algumas das suas celebridades favoritas, como Salma Hayek e Josh Duggar, estão atualmente apodrecendo na prisão? E claro, a Sean Diddy Combs. Mas eles não estão sozinhos. Há mais 20 celebridades cumprindo pena agora, e algumas delas passarão o resto de suas vidas atrás das grades. Espere até ver o número 14. Vai te chocar totalmente. Número 25. R. Kelly. R. Kelly foi uma vez o rei do R&B suave. Mas por trás da música, ele dirigia uma rede ilegal, que aliciava e controlava meninas menores de idade. Em 2021, um júri de Nova York o considerou culpado de extorsão, tráfico sexual e exploração infantil, com acusações que remontam aos anos 1990. Um julgamento em Chicago, em 2023, acrescentou uma condenação por pornografia infantil. O juiz ordenou 30 anos no primeiro caso e acrescentou mais um ano do segundo, totalizando 31 anos no total. Registros federais mostram que sua possível liberação, mais cedo, será em 2045, quando ele estará com quase 80 anos. Kelly está detido na AIC Butner Seguins, de segurança média, na Carolina do Norte, onde trabalha na biblioteca da prisão. Ele ainda recorre, mas até agora, todos os tribunais mantiveram os veredictos. Antes um sucesso no rádio, ele agora vive em uma cela de 6 por 8 pés. Prova de que a fama não pode impedir a justiça. Número 24. Danny Masterson. Danny Masterson encantou o público como Hiding That 70s Show. Fora das telas, os promotores dizem que ele drogou e agrediu mulheres em sua casa em Hollywood Hills, no auge de sua fama. Após um julgamento anulado em 2022, um novo julgamento em 2023 o condenou por 2 acusações de estupro com uso de força. O juiz impôs 2 penas consecutivas de 15 anos à prisão perpétua, 30 anos antes que a liberdade condicional seja possível. Masterson, 48 anos, está atualmente na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. Sua esposa pediu o divórcio e a Igreja da Scientologia enfrenta processos civis por supostamente protegê-lo. Se ele cumprir o mínimo completo, não verá a junta de liberdade condicional até 2053. Hollywood o removeu dos créditos de sindicância e as plataformas de streaming retiraram seu trabalho, destacando quão rapidamente uma carreira pode desaparecer quando crimes graves vêm à tona. Número 23. Suge Knight. Marion Suge Knight uma vez dominou o hip-hop da costa oeste, levando a Death Row Records a uma glória multiplatina. Em janeiro de 2015, uma confrontação fora de uma lanchonete em Compton tornou-se fatal. O caminhão de Knight atingiu o cineasta Terry Carter e feriu o conselheiro Claiborne Sloan. O vídeo de vigilância minou sua alegação de legítima defesa e, em 2018, ele aceitou um acordo por homicídio culposo. A sentença? 28 anos. Agora com 60 anos, Knight está preso na instalação correcional R.J. Donovan, perto de San Diego. Com o tempo cumprido e créditos por bom comportamento, ele pode ser elegível para a liberdade condicional em 2037, mas as regras para infratores violentos tornam a liberação incerta. O estúdio que ele uma vez comandou não existe mais, e os artistas que ele lançou se distanciaram publicamente. Knight passa seus dias frequentando aulas de controle da raiva e trabalhando na cozinha da prisão. Número 22. Lamor Whitehead. O pastor Lamor Whitehead deslumbrava os fiéis do Brooklyn com ternos de grife, carros de luxo e joias de milhões de dólares, pregando que a fé traz fortuna. Investigadores federais dizem que a fortuna veio de fraude. Um júri de Manhattan, em 2024, o condenou por fraude eletrônica, tentativa de extorsão e mentir para o FBI, depois que ele desviou quase $1 milhão americanos de paroquianos e investidores. A juíza Lorna Schofield impôs uma sentença de 9 anos, mais 3 anos de liberdade supervisionada e ordenou mais de $2 milhões em restituição. Whitehead, 46 anos, está detido na FCI Otisville, Nova York, uma instalação frequentemente usada para infratores de colarinho branco. Sua data mais próxima de liberdade é 2033. As páginas de mídia social de seu ministério estão fechadas e processos civis de ex-congregantes continuam. A história serve como um aviso.
Não pode esconder engano financeiro. Número 21. Jared Fogle. Jared Fogle inspirou milhões com sua história de perda de 200 libras e comerciais do Subway. Por trás dos anúncios, ele colecionava imagens ilegais de crianças e viajava para contatos ilícitos. Um acordo judicial de 2015 admitiu o recebimento de pornografia infantil e o pagamento a menores por atos sexuais. O tribunal deu-lhe 15 anos e 8 meses, além de supervisão vitalícia. Alojado na FCI Englewood de baixa segurança no Colorado, Fogle trabalha no armazém da prisão e completa programas de tratamento que são obrigatórios para consideração de libertação antecipada. Sua libertação projetada é em março de 2029. A Subway apagou toda a marca associada a ele e as instituições de caridade devolveram suas doações. Antes um rosto amigável em lancheiras, agora vive sob constante vigilância, uma mudança drástica de porta-voz global para criminoso condenado. Número 20, Michael Jace. Os fãs conheciam Michael Jace como o oficial Julian em The Shield. Na vida real, ciúmes e estresse financeiro explodiram em 19 de maio de 2014, quando ele atirou em sua esposa April dentro de sua casa em Los Angeles, enquanto seus 2 filhos assistiam. Um júri o condenou por homicídio em 2º grau em 2016. A lei da Califórnia exige 40 anos a prisão perpétua, 25 anos pelo assassinato, mais 15 pelo uso de arma de fogo. Jace está encarcerado na prisão estadual da Califórnia, Sentinela. Ele terá 82 anos antes de sua primeira audiência de liberdade condicional, em 2045. Os filhos do casal foram adotados por parentes, e a família de April ganhou uma indenização por morte injusta de 8 milhões de dólares americanos. Hollywood removeu seus créditos dos materiais promocionais e reprises de seus programas são exibidas com avisos. Um lembrete de que heróis da tela podem esconder realidades problemáticas. Número 19. Kris Wu. Kris Wu, um ex-membro do grupo de K-pop EXO, desfrutou de estrelato internacional, papéis em filmes e grandes contratos com marcas. Em 2021, várias jovens o acusaram de atraí-las com promessas de audições e depois agredi-las após adulterar bebidas. Um tribunal de Pequim o considerou culpado de estupro e conduta licenciosa em grupo em novembro de 2022. A sentença? 13 anos seguidos de deportação imediata. Wu, 34, está cumprindo pena no centro de detenção de Chaoyang em Pequim antes de ser transferido para uma prisão comum. A lei chinesa não prevê opção de liberdade condicional para crimes sexuais graves, então espera-se que ele permaneça sob custódia até 2035. Patrocinadores globais o abandonaram da noite para o dia, e plataformas de streaming removeram seus videoclipes. Ao ser liberado, ele será deportado para o Canadá e impedido de reentrar na China, encerrando efetivamente sua carreira no entretenimento. Número 18, Joe Exotic. Joseph Joe Exotic Maldonado Passage transformou seu zoológico de beira de estrada, em Oklahoma, em um fenômeno viral. Depois planejou eliminar a crítica dos direitos dos animais, Carol Baskin. Em 2020, um júri federal o condenou por 2 acusações de assassinato por encomenda e 17 violações de vida selvagem. Uma ressentença em 2022 reduziu o prazo para 21 anos, mas sua data mais cedo de libertação permanece 2037. Joe, 62 anos, está atualmente no FMC Fort Worth, uma prisão médica onde recebe tratamento para câncer de próstata. Ele mantém sua inocência e apresenta apelações frequentes, mas todas falharam. A fama na Netflix já lhe trouxe milhões de espectadores. Agora, seu público se limita a outros detentos durante a noite de cinema. O zoológico está sob nova administração e as regras federais proíbem-no de possuir grandes felinos novamente, tornando seu antigo mundo inacessível. Número 17. Josh Duggar. Josh Duggar era um rosto conhecido em 19 Kids and Counting. Em 2019, agentes da segurança interna encontraram material de abuso sexual infantil no computador de seu local de trabalho. Um julgamento em 2021 o condenou por receber e possuir esse material.
O juiz Timothy Brooks emitiu 12 anos e 7 meses, mais 20 anos de liberdade supervisionada e terapia obrigatória para agressores sexuais. Duggar, 37 anos, está na FC Warren C. Seagoville, no Texas, com liberação prevista para agosto de 2034. Ele tem um trabalho em um armazém por 17 centavos por hora e deve ter zero acesso à internet. A TLC cancelou o programa da família, patrocinadores se retiraram e legisladores do Arkansas se distanciaram do ex-lobista. A família Duggar agora visita sob restrições rigorosas, mostrando quão rapidamente uma imagem saudável pode desmoronar quando surgem evidências criminais. Número 16, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein produziu vencedores do Oscar por décadas, enquanto, segundo dezenas de mulheres, abusava de sua influência para exigir sexo. Em fevereiro de 2020, um tribunal de Nova York o condenou por agressão sexual criminosa e estupro em terceiro grau, resultando em 23 anos. Um julgamento em Los Angeles em 2022 acrescentou 16 anos por outra acusação de estupro. Aos 72 anos, ele enfrenta um total de 39 anos. Relatórios médicos listam diabetes e problemas cardíacos, mas a liberdade condicional é improvável antes de 2059. Weinstein está detido na Twin Towers Correctional Facility, em Los Angeles, enquanto apela o veredicto da Califórnia. Se essas apelações falharem, ele retornará à Mohawk Correctional Facility de Nova York para cumprir as sentenças consecutivamente. Antes o guardião de Hollywood, agora ele depende da equipe da prisão para necessidades básicas, e sua antiga empresa está falida. Um titã da indústria derrubado pelo testemunho das sobreviventes. Número 15, Ron Jeremy. Ron Jeremy, outrora um dos nomes mais reconhecíveis no entretenimento adulto, foi acusado em 2020 de mais de 30 acusações de agressão sexual envolvendo 21 mulheres, algumas com apenas 15 anos. Em 2023, 2 psiquiatras nomeados pelo tribunal o declararam mentalmente incompetente devido à demência severa. Em vez de um julgamento criminal, o juiz o encaminhou para uma instituição de saúde mental segura do estado da Califórnia, onde ele pode ser mantido por até 2 anos de cada vez, renovável se os médicos disserem que ele continua a ser um perigo. Jeremy tem 71 anos, está em grande parte alheio ao seu entorno e é improvável que algum dia vá a julgamento. Mesmo assim, os processos civis continuam e os estúdios retiraram seus filmes antigos de distribuição. O caso destaca que os processos legais podem mudar, mas as supostas vítimas ainda buscam reconhecimento e segurança. Número 14. Oscar Pistorius. O velocista sul-africano Oscar Pistorius fez história como o primeiro amputado duplo a competir nas Olimpíadas. Esse triunfo terminou no Dia dos Namorados de 2013, quando ele atirou na namorada Reva Steenkamp através de uma porta de banheiro trancada. Pistorius alegou que a confundiu com um intruso. Os tribunais discordaram. Após vários recursos, o Supremo Tribunal de Apelação fixou sua sentença em 13 anos e 5 meses em 2017. Ele se tornou elegível para a liberdade condicional em março de 2023, mas foi negada. A próxima revisão está marcada para 2026. Pistorius, 38 anos, cumpre sua pena no Centro Correcional de Attridgeville, perto de Pretória, participando de workshops de controle da raiva e espiritualidade. Ele deve completar reuniões de justiça restaurativa com a família de Reva antes que a libertação antecipada possa ser considerada. Outrora um símbolo de perseverança, agora ele treina em uma pequena pista de prisão longe da glória olímpica. Número 13, Sean Diddy Combs, magnata da música. Sean Combs, conhecido como Diddy, foi preso em setembro de 2024 sob acusações federais de tráfico sexual e extorsão. Os promotores alegam que ele usou sua rede de entretenimento para atrair adultos para atos forçados e intimidou funcionários que tentaram sair. Um juiz negou fiança citando o risco de fuga e possível manipulação de testemunhas, então Combs permanece sob custódia no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, enquanto aguarda um julgamento em maio de 2025. Se condenado em todas as acusações, ele pode enfrentar 25 anos ou mais.
Várias marcas suspenderam parcerias e plataformas de streaming silenciaram banners promocionais para sua música. Combs mantém sua inocência, alegando que é alvo por causa de sua riqueza. Por enquanto, o homem que uma vez organizou festas luxuosas passa 23 em uma cela. Seu império de bilhões de dólares em limbo até o veredicto. Isso não foi tudo. Houve muitas celebridades que foram para a prisão, mas felizmente saíram após cumprirem suas sentenças. Vamos falar sobre esses caras. Número 12. NBA Youngboy. NBA Youngboy, nascido Kentrell Gaulden, disparou para o topo das paradas de rap com faixas cruas e melódicas e milhões de streams online. Mas fora do palco, ele acumulou prisões por armas e agressão. Em dezembro de 2024, um tribunal de Utah o condenou a 23 meses por fraude de identidade e posse de uma arma perigosa. As autoridades disseram que ele usou informações roubadas para comprar armas de fogo enquanto estava em liberdade condicional. Embora curta em comparação com as sentenças de outras estrelas, a pena ainda significava feriados atrás de arame farpado e regras rígidas de confinamento. Créditos por bom comportamento e o tempo já passado em custódia pré-julgamento definiram sua liberação projetada para 26 de abril de 2025. Pelo calendário, ele já está fora, mas a condenação ainda assombra futuras turnês, vistos e patrocínios. Youngboy promete foco no estúdio e tempo com a família, mas qualquer novo deslize legal pode desencadear penalidades federais mais severas. Sua história mostra quão rápido o sucesso pode estagnar quando más escolhas continuam se repetindo. Número 11. Luigi Magnani. Luigi Magnani era desconhecido até dezembro de 2024, quando as manchetes gritaram sobre um executivo de Wall Street baleado em uma rua nevada do Brooklyn. A polícia prendeu Magnani sob acusações de assassinato em primeiro grau e terrorismo, alegando que ele planejou o assassinato para enviar uma mensagem corporativa sombria. Promotores afirmam que o vídeo de vigilância mostra ele esperando com uma pistola silenciada e notas codificadas sugerindo motivos extremistas. Magnani declarou-se inocente, insistindo que foi incriminado. Um juiz negou fiança, citando risco de fuga e segurança pública, então ele aguarda no Centro de Detenção Metropolitano. Como ele é apenas acusado, ainda não existe sentença. Se condenado no julgamento ainda este ano, ele pode enfrentar prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, ou até mesmo a pena de morte sob as leis federais de terrorismo. Os advogados de defesa exigem testes forenses e registros telefônicos que, segundo eles, irão inocentá-lo. Até que o júri fale, Magnani permanece um nome envolto em dúvida, lembrando-nos que na justiça americana, uma acusação não é a palavra final. Número 10. Phil Spector. Phil Spector revolucionou a música pop nos anos 1960 com sua técnica Wall of Sound, produzindo clássicos para The Ronettes e The Beatles. Fama, riqueza e excentricidade seguiram, mas também armas e paranoia. No dia 3 de fevereiro de 2003, a atriz Lana Clarkson foi encontrada baleada dentro da casa de Spector em Los Angeles, que parecia um castelo. Ele afirmou que ela tirou a própria vida. Os promotores argumentaram que ele colocou o revólver na boca dela durante uma confrontação embriagada. Após um júri sem veredito em 2007, um novo julgamento em 2009 o condenou por homicídio em segundo grau com agravante de uso de arma. O juiz impôs 19 anos à prisão perpétua. Spector entrou na prisão estadual de Corcoran, na Califórnia, aos 69 anos, trocando os óculos de sol espelhados pelo uniforme azul de presidiário. Em 16 de janeiro de 2021, ele morreu de complicações da Covid-19 atrás das grades, nunca elegível para a liberdade condicional. Fãs ainda debatem genialidade versus culpa, mas registros mostram um produtor lendário cujos anos finais se desenrolaram em tribunais e prisões, não em estúdios de gravação. Número 9. Mark Salling. Na Ayrsham, Mark Salling encantou o público da televisão como o Puck em Glee, o bad boy com um coração de ouro secreto.
a realidade se revelou mais sombria. Em 2015, agentes de segurança interna rastrearam uma rede peer-to-peer até o laptop de Salem, descobrindo mais de 50 mil imagens ilegais de menores. Ele foi preso, liberado sob fiança e, em 2017, fez um acordo, concordando em cumprir de 4 a 7 anos, registrar-se como agressor sexual e pagar restituição. Psicólogos do tribunal relataram depressão e isolamento social. Em 30 de janeiro de 2018, apenas semanas antes da sentença formal, Salem tirou a própria vida perto de um leito de riacho em Los Angeles. O termo pendente desapareceu. Ainda se sentia privado de encerramento. As plataformas de streaming removeram seus episódios, os membros do elenco emitiram declarações de pesar, e o caso se tornou um conto de advertência sobre crimes online ocultos. A queda de Salem mostra que mesmo uma carreira aparentemente promissora não pode sobreviver à exposição de tais delitos ou à vergonha avassaladora que frequentemente se segue. Número 8. O.J. Simpson, O.J. The Juice. Simpson uma vez encantou as multidões da NFL e iluminou as telas de cinema, mas em 1995, a América se dividiu sobre sua absolvição pelos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. 13 anos depois, ele encontrou uma justiça diferente. Em setembro de 2007, Simpson liderou homens armados em um quarto de hotel em Las Vegas, exigindo memorabilia esportiva que ele insistia ter sido roubada dele. A polícia chamou isso de sequestro e roubo à mão armada. Um júri de Nevada concordou, sentenciando-o em 2008 a 33 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 9. O juiz disse que a punição era adequada ao crime, não a controvérsias passadas. Simpson cumpriu sua pena no Centro Correcional de Lovelock, orientando presos em grupos de softball e capela. Libertado em 1º de outubro de 2017, ele se mudou para uma comunidade fechada, perto de Las Vegas, sob restrições de viagem e verificações mensais. Embora legalmente livre, dívidas de casos civis e a suspeita pública persistente o seguiram por toda parte, provando que vitórias no tribunal não podem apagar todas as manchas. Número 7. Robert Blake. Os papéis intensos de Robert Blake em Beretta e A Sangue Frio mostraram um talento feroz. Fora das câmeras, o caos se instalou. Em 21 de abril de 2001, sua esposa Bonnie Lee Bakley foi baleada no carro de Blake, fora de um restaurante em Los Angeles. Blake disse que voltou ao restaurante para buscar uma pistola e a encontrou morrendo momentos depois. Os promotores alegaram que ele contratou dublês para matá-la, mas ambos os supostos cúmplices negaram envolvimento. Em 2005, um júri absolveu Blake de assassinato, proclamando dúvida razoável após 9 dias de deliberação. No entanto, uma ação civil por morte injusta logo o considerou responsável, concedendo aos filhos de Bakley $30 milhões americanos, um julgamento que o arruinou financeiramente. Blake vendeu propriedades, declarou falência e viveu tranquilamente até sua morte em 2023. Embora nunca tenha cumprido pena de prisão pelo assassinato, o veredicto civil e a opinião pública deixaram sua reputação irremediavelmente manchada, ilustrando como a liberdade legal pode diferir do julgamento social. Número 6. Tim Allen. Décadas antes de Home Improvement e Toy Story, Tim Allen enfrentou uma possível sentença de prisão perpétua. Em 2 de outubro de 1978, agentes do aeroporto em Kalamazoo, Michigan, o pegaram com mais de 650 gramas de cocaína. Diante de provas contundentes, Allen cooperou, nomeando fornecedores em troca de uma pena mais leve. Um juiz federal o sentenciou a 3 anos e 3 meses. Ele cumpriu pouco mais de 2 anos na FCI Sandstone, Minnesota, apresentando rotinas de comédia para os detentos durante as noites de recreação. Liberado em 1981, Allen prometeu se endireitar. Apresentações em microfone aberto em Detroit levaram a contratos de televisão e, em meados da década de 1990, ele era um dos comediantes mais bem pagos da América. Allen raramente glamoriza o passado. As entrevistas focam na responsabilidade pessoal e em segundas chances. Sua jornada mostra que a reabilitação é possível, mas começa com honestidade e esforço. Lições que ele ainda compartilha com o público hoje. Número 5. Wesley Snipes. Wesley Snipes cortou as telas como o caçador de vampiros Blade, mas não conseguiu escapar do IRS.
Em 2008, um júri da Flórida o condenou por 3 acusações de contravenção por não ter apresentado declarações de imposto de renda de 1999 a 2004, anos em que ele ganhou aproximadamente 40 milhões de dólares americanos. Os promotores disseram que ele adotou uma teoria marginal anti-imposto. Snipes argumentou que os conselheiros o enganaram. O juiz impôs o máximo, 36 meses. Snipes se apresentou ao campo prisional federal de McKean em dezembro de 2010, sobrevivendo com ramen da cantina e dando aulas de fitness. Ele terminou sua pena em confinamento domiciliar. 2013. Após o lançamento, ele pagou impostos atrasados, relançou sua carreira com Os Mercenários 3 e projetos independentes, e aconselhou artistas a contratarem contadores respeitáveis. Sua história lembra aos fãs que a fama financeira traz deveres legais tão básicos quanto preencher um formulário a cada abril. Número 4. Roman Polanski. O diretor vencedor do Oscar, Roman Polanski, criou clássicos como Chinatown e O Bebê de Rosemary. Em 1977, ele fotografou Samantha Geimer, de 13 anos, na casa do ator Jack Nicholson, forneceu álcool e um sedativo e depois envolveu-se em sexo ilegal. Enfrentando 6 acusações de crime, Polanski fez um acordo. Declarou-se culpado de uma acusação de relação sexual ilícita com um menor. Após 42 dias em uma prisão de diagnóstico na Califórnia, ele soube que o juiz poderia rejeitar o acordo e impor décadas de prisão. Polanski fugiu para a França em fevereiro de 1978, onde a cidadania o protege da extradição para os Estados Unidos. Desde então, ele dirigiu filmes aclamados e até ganhou um Oscar, aceitando do exterior. Mandados da Interpol ainda pairam. Tentativas de prendê-lo na Suíça e na Polônia provocaram um drama diplomático. Para muitos espectadores, sua arte coexiste de forma desconfortável com uma sentença não cumprida, provando como a liberdade pode depender da geografia, não da absolvição. Número 3. Mike Tyson. Mike Tyson se tornou o mais jovem campeão de boxe peso pesado aos 20 anos, famoso por nocautes devastadores. 6 anos depois, em março de 1992, um júri de Indiana o considerou culpado de agredir sexualmente Desiree Washington, uma concorrente de concurso de beleza de 18 anos. O tribunal impôs uma pena de 6 anos mais 4 anos de liberdade condicional. Tyson cumpriu cerca de 3 anos no Centro Juvenil de Indiana, convertendo-se ao Islã e lendo filosofia. Libertado em 1995, ele recuperou os títulos, mas nunca escapou totalmente da condenação. Empreendimentos posteriores, desde participações em The Hangover até um show solo na Broadway, destacam uma abertura emocional sobre traumas de infância e responsabilidade, embora críticos debatam a sinceridade. A trajetória de Tyson ressalta que a habilidade atlética não pode proteger contra erros, mas crescimento pessoal e perdão público ainda podem ocorrer após a libertação. Número 2. Sid Vicious. Sid Vicious personificou a rebeldia punk dos anos 1970. No dia 12 de outubro de 1978, sua namorada, Nancy Spungen, foi encontrada esfaqueada no quarto deles no Chelsea Hotel, em Nova York. A polícia prendeu Sid por homicídio em 2º grau. Ele alegou lapsos de memória, dizendo que ambos estavam usando heroína. Solto sob fiança, Vicious tentou se machucar e depois entrou em desintoxicação na ilha Rikers, enfrentando abstinência abrupta e brigas com outros detentos. Solto novamente, ele comemorou demais. No dia 2 de fevereiro de 1979, ele teve uma overdose de heroína fornecida por sua mãe, morrendo aos 21 anos antes do julgamento. O caso foi encerrado sem solução, mas muitos acreditam que uma discussão violenta se tornou fatal. O fim sombrio de Sid, misturando vício, fama e perigo legal, continua sendo um conto de advertência para músicos que romantizam a autodestruição. Número 1. Christian Brando. Ser o filho mais velho de Marlon Brando significava manchetes mesmo antes da tragédia acontecer. Em 16 de maio de 1990, Christian confrontou Doug Drolet, namorado de sua meia-irmã Cheyenne, na propriedade Brando Hilltop, em Los Angeles. Christian alegou que temia pela segurança de sua irmã. Os promotores disseram que álcool e raiva o motivaram.
Um único tiro matou Drolet. Enfrentando a acusação de homicídio em primeiro grau, Christian aceitou um acordo por homicídio culposo em 1991, recebendo uma pena de 10 anos. Ele cumpriu cerca de 5 anos na colônia masculina da Califórnia, ganhando a reputação de um preso tranquilo que pintava paisagens como terapia. Libertado em 1996, ele se afastou de Hollywood, atuando esporadicamente e lutando contra problemas de substâncias, até que a pneumonia tirou sua vida em 2008. A saga de Brando ilustra como a riqueza e a fama não podem proteger uma família da violência.